Boa noite, pessoal, tudo bem? Kombucha da Mara, tudo bom? Como vocês estão hoje? Tá frio por aí? Aqui em Curitiba deu uma amenizada, agora não tá mais tão frio. As kombuchas agradecem, né? Porque é tão difícil no frio a gente fermentar, né? Quem faz kombucha sabe do que eu tô falando. Eu tenho feito aí improvisado uma estufa para tentar fazer a fermentação ir para frente, mas tem demorado bem mais, principalmente a minha F2 está demorando muito para acontecer. Boa noite, Verena, Beatriz, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter uma live bem especial, gente, vocês vão gostar muito, vai ser muito divertido, vai ter conteúdo, mas vai ser muito divertido. Sueli, tudo bom? Eu vou esperar o pessoal entrando um pouquinho para a gente começar, que daí eu vou dar um pouquinho de introdução sobre o assunto, falar sobre o que é Scooby, para a gente entender um pouquinho melhor sobre como ela é formada. Kombucha Tikalu, tudo bom? Chefe Rodrigues, tudo bem? Então eu vou falar um pouco sobre o que é Scooby, como ela é formada, quais são os micro-organismos que estão envolvidos ali, falar um pouquinho sobre como ocorre a fermentação da kombucha, que é interessante a gente saber como tudo isso se processa, lógico, eu vou falar de uma forma bem mais simples. Boa noite, Hermana Hermes, boa noite, mas eu quero só que as pessoas entendam, né, que vocês sabem que o que eu quero trazer sempre aqui é trazer, sim, um conteúdo que as pessoas possam praticar, colocar em prática, né, a produção da kombucha, ter uma kombucha boa, de qualidade, com segurança em casa, sem ter risco de tomar alguma coisa contaminada, com alguma micotoxina ou alguma bactéria, alguma coisa que possa realmente fazer mal. Esse é o intuito aqui do meu canal, só que também eu quero trazer um pouco mais de conhecimento científico, porque quando a gente tem esses conhecimentos fica muito mais fácil da gente saber o que está fazendo, a gente sai daquele passo a passo básico de que você tem que seguir, né, tantos dias, e começa a entender o processo, e a partir desse momento você começa a ser o dono da tua produção realmente, você começa a desenvolver coisas novas, ter percepção do que está acontecendo ali, então fica muito mais fácil, e essa é a ideia aqui. E hoje com a Teca nós vamos falar sobre esse assunto da Scooby, em relação ao consumo da Scooby, e não só isso, eu vou trazer umas coisas bem diferentes aqui, vocês vão gostar muito. Eu vou falar uma outra novidade que está programada aí também, que surgiu ontem, essa surpresa grata, vocês vão gostar porque vocês têm comentado muito sobre esse assunto, então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mesmo. Rose, Lucas, tudo bom? Boa noite, gente. Então vai ser mais ou menos isso, tá, gente? Que vai ser a live de hoje. Eu vou, como sempre, abrir aqui a minha kombucha. Hoje essa daqui é de erva mate com laranja amarga. Ela é saborizada com erva mate, tá? Eu não fermentei na erva mate, eu fermentei com chá verde mesmo. E depois eu fiz uma saborização com extratos hidroalcoólicos de erva mate e extrato hidroalcoólico de laranja amarga, que são os testes que eu tô fazendo, que acompanha sabe aí. Eu pretendo trazer a Ana da Hyde, não sei se ela tá aqui na live, mas eu pretendo trazer ela para uma live para explicar para vocês certinho o que são esses extratos, os solúveis, os hidroalcoólicos, tudo para que vocês possam entender e usufruir disso, né? Porque é muito prático, é muito gostoso. Às vezes você tá com pressa, ou mesmo para quem produz comercialmente, é muito interessante. Ó, o Intervém Design entrou aqui. Tudo bem com vocês? Josimara, Kombucha, Bel Kombuchas, tudo bom, Bel? A Bel é a expert na saborização aqui, né? Acho que o pessoal conhece a Bel. O livro dela é muito bom, eu comprei e eu indico para todo mundo aqui. Bruno, Kombucha, ó, a Teca já chegou, já tá aqui a Teca. Bom, gente, vou abrir aqui a minha kombucha. Essa aqui eu fiz com uma carbonatação um pouco mais suave. Vai chacoalhar um pouco aí, tá? Por aqui para vocês verem. Então essa aqui é mate com laranja amarga para quem tá chegando agora, com extratos hidroalcoólicos da Hyde, que mais para frente eu vou trazer para vocês numa live para explicar bem certinho. Então, pessoal, ó, a Gislaine tá aqui, Catilúzia, Provida Kombuchas, tudo bom, pessoal? Eu acho que eu vou começar o conteúdo, então. E daí o pessoal vai chegando, eu vou passar só uns recadinhos, que senão eu esqueço, até anoto aqui. Compartilhe, vamos ajudar a compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, levar esses conhecimentos para mais pessoas sobre kombucha, esse alimento funcional que faz tão bem para a saúde. Então tem um aviãozinho aqui do lado, compartilhem com alguém, um amigo, alguém que possa se interessar, às vezes que nem conhece direito kombucha, ou às vezes já
produz, mas não usa a Scooby. Então compartilha, vamos ajudar a compartilhar esse conteúdo. As perguntas, pessoal, o que vocês forem tendo de perguntas, tanto ao meu conteúdo como depois da Teca, eu peço que vocês coloquem. Tem um balãozinho aqui com uma interrogação, então as perguntas vocês coloquem ali, porque às vezes eu não consigo acompanhar tudo que vocês falam aqui, até porque eu fico sem óculos, porque senão fica dando reflexo do ring light, fica muito ruim para vocês, então às vezes eu não consigo acompanhar tudo. Então se tiver alguma pergunta relacionada, não fiquem na dúvida, coloca ali no balãozinho que mais pro final da live a gente responde. E se estiverem gostando do conteúdo, coloca o dedo no coraçãozinho que tem aí, manda coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho, o algoritmo do Instagram entende que esse conteúdo é de valor, que ele é um conteúdo bom e distribui para mais pessoas, tá bom? Então me ajude a compartilhar para a gente espalhar, difundir a kombucha, porque quem produz, quem toma, sabe a importância dessa bebida. Vamos ajudar a compartilhar isso, tá bom, gente? Boa noite, pessoal que está entrando aí agora. Vou começar com o conteúdo já, e daí eu vou dar essa introduçãozinha, e daí vou chamar a Teca, que eu já vi que ela já chegou aí, tá bom? Então, gente, o que significa a sigla Scooby? Vocês sabem o que significa a palavra Scooby e de onde que ela surgiu? Então, a palavra Scooby, ela é uma palavra em inglês, na verdade é a sigla de uma frase em inglês que significa Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que significa em português cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Até aí eu acho que todo mundo mais ou menos já sabia, né? Que nós temos esse conjunto de bactérias bactérias e leveduras vivendo ali em harmonia, então ela é uma simbiose. A pronúncia em inglês seria Scooby, né? Muitas pessoas falam Scooby, mas a maioria fala Scooby e não tem um certo errado, não precisa, sabe, às vezes achar que tá falando errado, não, gente, não tem problema, tá? É a mesma coisa da questão da kombucha, kombucha, kombucha. Tanto faz a forma como você fala, tá? Todas são corretas, não tem nenhum problema da forma como você fala, tá? Eu prefiro falar Scooby e kombucha, eu acho mais simples, mais prático, então eu falo assim, cada um fala do seu jeito e não tem problema. A Scooby, inicialmente, quando os cientistas estavam pesquisando, que deram esse nome para facilitar, em vez de toda vez ficar falando uma frase inteira, né, para se referir a essa cultura simbiótica de leveduras e bactérias, eles abreviaram para Scooby. A Scooby, inicialmente, quando eles deram essa nomenclatura, ela se referia tanto à parte sólida ali, que é a biocelulose, que cresce, né, sobre a nossa fermentação, e também a parte líquida, porque no líquido nós temos muitas leveduras e bactérias, muito mais até do que na própria biocelulose. Então todo esse conjunto de bactérias e leveduras seria a Scooby. Só que por convenção acabou se chamando e ficou que a parte sólida, a biocelulose, é a Scooby, e nós demos o nome então para chamar a parte líquida que nós utilizamos como cultura de starter ou Shadowhunk. Algumas pessoas falam starter, outras falam Shadowhunk. Então nós vamos manter essa nomenclatura que ficou, né? Que a Scooby é a parte sólida de biocelulose e o starter e o Shadowhunk é a parte líquida. Mas só para vocês saberem que quando foi dada essa nomenclatura, a ideia era do conjunto total. Boa noite, pessoal que está chegando. Então, gente, o que é afinal a Scooby, aquela biocelulose? Ela é uma matriz multicamada de nano e microfibrilas, ali toda emaranhada de biocelulose bacteriana que vai sendo formada, ela vai se emaranhando, pequenas fibrilas, né, que vão se emaranhando e fica como se fosse um sólido esponjoso, né? Ele tem aqueles espaços no meio das fibras ali, tá? Então é um emaranhado de fibras, de microfibrilas, né? E nanofibrilas que se formam, que são produzidas pelas bactérias. Eu já vou explicar um pouquinho como que funciona. E elas vão se aglomerando, né, e se emaranhando e formando aquela parte visível que nós enxergamos. No entanto que quando começa ali uma formação de biocelulose da Scooby, ela é bem fininha, tímida, ali uma natinha fina, e depois ela vai engrossando até virar, né, às vezes umas Scoobies dessa grossura que a gente vê. Então, isso é a partir daí que a gente vai entender o que é e como é formada essa Scooby. Então, por que as bactérias produzem, por fim, esse biofilme, né? Esse biofilme que fica ali? Na verdade, existem várias bactérias que produzem biocelulose, tá, gente? Inclusive, bactérias patogênicas também são capazes de produzir biocelulose, como, por exemplo, a pseudomonas, a salmonela. Só que nem toda biocelulose, biofilme, quer dizer, nem todo biofilme vai ser como a biocelulose, ali naquele formato grande, extenso, como é a nossa Scooby. Mas só para vocês saberem
que muitas bactérias produzem e é para sua proteção. Assim, elas se revestem de uma proteção de agentes externos, como sanitizantes, luz UV e outros agentes que podem afetar ali a sobrevivência delas. Então, o primeiro fator que nós temos que entender o porquê que as bactérias acéticas que estão ali na nossa cultura produzem a SCOBY, a biocelulose, é justamente isso, para a proteção delas, para a sobrevivência delas. O primeiro, então, é que a gente tem que entender que elas constroem esse suporte, vamos chamar de suporte, tá? É um suporte sólido, flutuante, e ele vai ser flutuante porque vai ter o gás carbônico da fermentação ali, dentro dele tem líquido, tem um pouco de gás também, ele acaba por densidade ficando na parte de cima da água, da nossa fermentação, né, do líquido. Então, elas vão fazer isso porque elas precisam de oxigênio. Essas bactérias acéticas, elas são aeróbias. Significa que elas necessitam, para o metabolismo dela, para a respiração celular, elas necessitam do oxigênio. Então, elas constroem esse suporte para que ele boie, literalmente, e elas vão ficar, a boa parte delas, aderidas ali, né, nesse suporte, tendo, assim, um acesso ao oxigênio mais facilitado. Vocês não concordam comigo? Se ela está ali, né, na superfície, na interface líquido-ar, ela vai ter mais acesso ao oxigênio. Eu já vi alguns estudos relatando que no início da fermentação a gente tem uma concentração muito maior de bactérias acéticas na SCOBY, na parte sólida, do que no líquido, mas que ao longo da fermentação, a partir do 7º, do 8º dia, ocorre já um equilíbrio, porque vai tendo uma multiplicação muito grande dessas bactérias, então tanto no líquido como na SCOBY acaba meio que se equivalendo à quantidade de bactérias que estão ali. Então, o primeiro fato que elas produzem, né, o primeiro motivo pelo qual elas produzem esse biofilme seria esse, né, ela ter esse suporte para que ela consiga ter uma respirabilidade melhor, vamos dizer assim, um alcance melhor ao oxigênio. O segundo, o aumento da densidade celular. Quando eu falar célula, que às vezes eu falo assim por convenção mesmo, entendo que célula eu estou me referindo a um micro-organismo. Então, uma célula, um micro-organismo. Então, o aumento da densidade celular significa que ali elas conseguem ter uma reprodução melhor, ficarem mais bactérias aderidas ali e com isso melhorar a fermentação e também aumentar o tamanho, né, a quantidade, o formato, a espessura dessa SCOBY. Por isso que ela vai aumentando com o tempo, ela vai ficando mais grossa conforme a nossa fermentação. Até quem faz o vinagre de kombucha já percebe que sai aquelas SCOBYs bonitas assim, né, perfeitas dessa grossura, justamente porque ficou ali parado muito tempo fazendo a fermentação e elas vão ir produzindo a SCOBY. Também, gente, outro fator é que ele evita a desidratação celular. Como assim? A SCOBY ela está ali encharcada de líquido, certo? Então aquelas bactérias que estão mais ali na superfície, elas não correm risco de repente ter uma desidratação celular, acabar morrendo, né, por uma desidratação celular, porque elas estão sim aderidas no sólido, às vezes na parte de cima do líquido, mas elas estão ali com toda aquela umidade, com toda aquela atividade da água ocorrendo ali. Então não tem esse risco delas sofrerem uma desidratação e morrerem, né, a célula secar e acabar morrendo por causa disso. Também outro fator bem interessante, que daí já fala da comunidade inteira ali da kombucha, é que essa formação da biocelulose, que parece uma tampa de cogumelo, ela protege da luz UV não só as bactérias, mas também as leveduras que estão ali, né? Todos os micro-organismos, porque para quem não sabe, a luz UV ela é um bactericida. Então é muito ruim, por exemplo, você deixar a tua fermentação próxima a uma janela, porque vai, por mais que não bata sol direto, vai estar entrando luz UV e a parte que não vai estar com a SCOBY do lateral pode pegar e sim prejudicar a tua fermentação. Então evite deixar próximo a janelas que pegue a luz natural, porque a luz UV pode sim interferir na tua fermentação. E também a SCOBY acaba sendo uma barreira física, tanto para a luz UV como para micro-organismos externos. Então, às vezes, um micro-organismo, um esporo que acaba caindo ali, ele não sobrevive e acaba sendo até eliminado por competição pelo pH e ele fica ali, ele não vai para o líquido. Então, é uma barreira externa também, é uma barreira física para evitar contaminações. Também, outra coisa interessante é que ele protege as leveduras que estão mais ao fundo no líquido. Como assim? As leveduras, elas são o contrário das bactérias, elas são anaeróbias, elas precisam da ausência do oxigênio para que elas possam fazer esse metabolismo da fermentação e produzir o álcool e o gás carbônico.
Então elas vão estar mais na parte de baixo do líquido, em maior concentração. Vai ter algumas até ali na superfície, sim, vai ter, mas a concentração maior delas vai estar mais embaixo, até porque o peso das células de leveduras é muito maior. Uma levedura é muito maior do que uma bactéria, então ela tem um peso maior, ela tende a ficar mais ao fundo. Por isso que às vezes a gente vê até na garrafa que fica aquela massinha, né, parece um decantado branco, que a gente fala muitas vezes que é levedura, e é realmente. Então as leveduras vão estar mais embaixo e vão ali ficar protegidas do oxigênio. E a Scooby, ela faz com que ocorra mais essa vedação ali do líquido, então o oxigênio acaba ficando realmente mais na parte de cima e mais embaixo acaba ficando um ambiente mais anaeróbico. É sim a presença do oxigênio que é propício ali para as leveduras produzirem então o gás carbônico e o álcool. Boa noite, pessoal que está entrando, a Lindsay, Kombucha Arquidas, Patrícia, tudo bom? Sejam bem-vindos. E então, quem que produz afinal a Scooby, né? Quem são as verdadeiras construtoras dessas fibrilas da nossa celulose? Muitas bactérias, né, como eu falei, já produzem esse biofilme, mas no caso da nossa kombucha, serão as bactérias acéticas. E dentro dessas bactérias acéticas, nós temos alguns gêneros, né? Alguns gêneros de bactérias que são produtoras de biocelulose, como a Gluconobacter, Acetobacter e a outra, vou colar aqui porque é um nome horrível de pronunciar, é Commagateibacter. Esses três gêneros são produtores de biocelulose, mas a principal produtora, no caso da kombucha, seria a Commagateibacter chilinus. Anteriormente, ela era chamada de Acetobacter chilinum, depois ela foi reclassificada para Gluconoacetobacter chilinus e agora ela é chamada de Commagateibacter chilinus. Então vamos abreviar para K chilinus, que eu acho que fica bem mais fácil a nossa vida, né? Porque é bem difícil essa nomenclatura, geralmente elas são em latim, então pra gente fica um pouco difícil, então a gente abrevia, que nem, por exemplo, Escherichia coli, a gente já chama de E. coli, fica muito mais fácil, né? Então a K chilinus é a bactéria acética principal responsável pela produção da nossa Scooby, da biocelulose bacteriana, ok? E os gêneros predominantes que moram na Scooby, quem que está ali morando? Então a K chilinus é a principal produtora, mas outras vão estar morando ali. Então vai ter tanto, como eu falei, a Gluconobacter, a Acetobacter, vão ter leveduras também, como eu falei, que vão estar morando, né, aderidas ali, a gente chama de bactérias sésseis, aquelas que estão aderidas ali na nossa Scooby, e vai ter algumas leveduras em menor quantidade, mas vai ter também. Tá? Então, seria mais ou menos essa microbiota. Eu até vou colar aqui, eu vou ler aqui, vou falar alguns nomes para vocês, mas a título de curiosidade, claro, para vocês saberem algumas dessas bactérias e leveduras que estão presentes ali na nossa Scooby. Essas são as mais comuns, tá? Porque cada cultura tem algumas bactérias diferentes, né? Por exemplo, tem algumas culturas que têm as bactérias ácido-láticas, outras não. Então, essas aqui são as mais comuns, que são bactérias acéticas, e as leveduras mais comuns que eu vou falar, tá bom? Então, Acetobacter chilinoides, Bacterium gluconicum, Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus e Gluconobacter oxidans. São as principais bactérias acéticas que fazem ali a fermentação, então, da nossa kombucha, que estarão presentes na maioria das culturas. E as leveduras, né, isoladas na kombucha, que são mais comuns, mais presentes em todas as culturas, seriam ali dos gêneros da Brettanomyces, Cândida, Mycotorula, Mycoderma, Apíquia, Saccharomyces, né? A Torulóspora e Zygossaccharomyces. Essas são as principais que normalmente são encontradas em quase todas as culturas. Boa noite, Camélia Kombucha, Jaque, Patrícia, Marilei, sejam muito bem-vindas. E como que é formada, então, essa Scooby? Como que ocorre toda essa magia ali da fermentação, né? Que eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por microbiologia, então essa parte da bioquímica, da fermentação, para mim é fantástico. Eu vou passar, assim, brevemente, gente, porque a bioquímica é uma coisa muito ampla, os processos bioquímicos são gigantes, então eu vou passar muito por cima só para que vocês entendam realmente, bem facilitado, tá? Não precisa se assustar não, gente. Bem facilitado, só para vocês entenderem de onde que surge cada coisa ali dentro da nossa kombucha, tá bom? Então, inicialmente, imagine assim, você tá lá preparando o teu mosto, né, que é o teu chá, você preparou o teu chá e você vai colocar uma fonte de carbono ali. O que que é a fonte de carbono que você coloca? É o açúcar de mesa. Então, tanto o açúcar, quando eu falo açúcar de mesa, gente, é o açúcar
refinado, o açúcar cristal, o açúcar demerara. Todos eles são o mesmo açúcar, só que com processos diferentes na hora de refinar, mas é o mesmo açúcar. É a sacarose. Então a sacarose, ela é um disacarídeo. Um disacarídeo, ele é formado por 2 monossacarídeos, que são açúcares menores. Então vou repetir. O açúcar de mesa é a sacarose, que é um disacarídeo. É formado por outros 2 açúcares menores, que são os monossacarídeos. A sacarose, ela é constituída por uma glicose e uma frutose ligadas, certo? Então, esse é o alimento que nós vamos fornecer, a fonte de carbono que nós vamos estar dando para os nossos micro-organismos fermentarem e transformarem o nosso mosto em kombucha. Então, depois que você fez esse processo, você vai adicionar ali o teu starter, vai colocar a tua scooby, vai cobrir com o teu pano, o guardanapo e vai colocar para fermentar, certo? Começando esse processo de fermentação, a primeira coisa que ocorre é a ação das leveduras. Então, as leveduras, elas vão liberar uma enzima chamada invertase. Essa enzima, ela tem a capacidade de quebrar, de lisar, fazer uma hidrólise, né, uma quebra ao meio dessa sacarose. Então, pense a sacarose que está aqui, glicose e frutose. Vem essa invertase, que é a enzima liberada pelas leveduras, e vai separar. Então, você vai ter monossacarídeos liberados no teu mosto, que vai ser moléculas, né, de frutose e moléculas de glicose que vão estar soltas ali. Esse é o primeiro processo que acontece. Depois que você já tem a frutose e a glicose liberadas, aí vem a própria levedura, vai pegar a frutose e num processo aí chamado de glicólise, ela vai passar por toda uma transformação para que ela consiga adquirir energia, né, fonte de energia, que é o ATP, adenosina trifosfato, que seria a energia dos micro-organismos, né? Vamos colocar dessa forma assim. E a partir daí, ela vai então pegar essa frutose, vai consumir a parte dela ali e vai liberar os metabólitos. Os metabólitos são os produtos que ela libera depois que ela consome o que ela tem que consumir, no caso, a frutose. O que ela libera quando ela ingere, né, consome a frutose? Ela libera o álcool e o gás carbônico. Então, o álcool, o gás carbônico, que é aquele que justamente vai gaseificar. Então, você pode ver que na tua F1, quando você vai colher, você já percebe que tem uma certa gaseificação, né? Ela não fica ali, não vai carbonatar somente na F2. Ela vai estar produzindo gás carbônico ali. A diferença é que como está aberto, é um processo aberto, porque só está com um pano, ele vai dissipar, né, pro meio. Diferente de quando a gente coloca na garrafa para fazer F2. Então, depois que ocorre esse processo, que está o álcool ali formado, né, em peixe na parte mais de baixo, estão as leveduras ali trabalhando, produzindo álcool. As bactérias acéticas vão vir ali e vão consumir esse álcool. Só tomar um golinho, gente. Vão consumir esse álcool e dentro também de uma via toda de respiração celular, que elas vão transformar esse álcool, passa por algumas etapas, mas o final do produto, né, vem a bactéria acética, consome o álcool e o final que vai sair é o ácido acético, que é o principal componente da nossa kombucha, né? Tanto dos sabores, do cheiro, que a gente percebe mais, é o ácido acético. É o principal ácido presente na kombucha, é o ácido acético. E ele vem justamente do consumo das bactérias acéticas, consumindo o álcool produzido pelas leveduras, certo? Aí essas bactérias acéticas, elas têm outras 2 vias metabólicas que vão produzir ácido e também as biocelulose. A segunda via que eu vou explicar para vocês é a produção de outros ácidos, que quando ela vai lá, lembra que a levedura já está consumindo aquela frutose que está lá perdida, né? Várias frutoses. Aí essa bactéria acética, ela vai lá e vai consumir a glicose. Quando ela consome a glicose, ela produz a partir daí o ácido glucônico e também o ácido glicorônico, que são o ácido glucônico é o segundo ácido mais presente na kombucha, seguido do ácido glucorônico. Lógico que vão ter outros ácidos aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Estou falando da base, o principal, para que vocês possam entender isso. Então, ela vai lá, consome a glicose, dessa glicose ácido glucônico e ácido glucorônico, certo? Agora tem a terceira via, que é onde ela vai produzir a biocelulose. E a partir daí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo que a gente chama de polimerização. Polimerização é um processo quando você pega várias moléculas iguais e você faz ligações entre elas e vai formando cadeias muito longas, né, que é um polímero. Por exemplo, o plástico é um polímero, a celulose é um polímero. Então, é um material geralmente resistente que é formado pela junção de várias moléculas iguais ali. Como que ela faz esse processo? Ela precisa de uma fonte de carbono.
o que ela usa como fonte de carbono? Pode ser a glicose, pode ser a frutose, pode ser até o próprio álcool, mas normalmente, via de regra, ela vai utilizar a glicose e ela vai consumir numa outra via metabólica e a partir daí ela vai jogar para fora da célula. A bactéria ela tem alguns pontos que ela faz uma extrusão, é como se saísse, assim, é que nem uma aranha que joga uma teia, sabe? Aquele momento que ela joga a teia, é mais ou menos a mesma coisa, você imagina a bactéria cética ali, liberando aquelas fibrilas, né, que vão formar ali o emaranhado que vai formar a biocelulose. Então, essa seria a terceira via e é assim que acaba por ser produzida, então, a nossa Scoop. Deu para entender, pessoal? Se vocês ficarem com alguma dúvida, coloca ali no balãozinho que tem interrogação. Se estiverem gostando do conteúdo, dá coraçãozinho que o algoritmo do Instagram ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Boa noite, pessoal que está chegando agora. A gente está falando sobre a Scooby, como ela é formada, as principais características, e depois eu vou chamar a Teca aqui, que ela vai falar. Gente, sensacional, vocês não têm noção do conteúdo que ela vai passar aqui para vocês sobre como consumir Scooby para cosmético, para alimentos, vocês vão adorar. E tem surpresinhas aqui no meio também, fiquem aí. Creuza, olá, tudo bom? Então, pessoal, só mais duas coisas que eu quase esqueci de falar, muito importante. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque vocês vão precisar disso mais pra frente na live, tá? Só para vocês entenderem, a união, né, dessas fibrilas em várias fibrilas vai formar a macrofibrila, que é uma estrutura em 3D ali, que é a nossa Scooby, né, aquela biocelulose. E ela pode, a Scooby, tá? A biocelulose, que é a celulose bacteriana, ela pode absorver até 20 vezes o próprio volume em líquido. O que isso significa? Que se você pegar lá uma Scooby que está dessa grossura, por exemplo, e você desidratar ela completamente, até que ela vire um papel, ela fica tipo um papelzinho de seda, alguém que já fez sabe do que eu estou falando. E você desidratar ela completamente, até ela perder toda a umidade, ela vai reduzir cerca de 200 vezes o volume. Então ela tem uma capacidade de absorver 200 vezes o próprio volume em líquido. Água, né, em líquido, enfim. Então, guardem esse número porque vocês vão entender por quê mais pra frente quando eu estiver conversando com a Teca. E outra coisa muito interessante é cada célula, cada bactéria da Cachelinus, né, que é a produtora da Scooby, que produz essas fibrilas, ela pode polimerizar, quer dizer, agregar vários, né, módulos para formar o polímero. Ela pode polimerizar até 200 mil resíduos de glicose por segundo. O que isso significa, gente? Vamos imaginar continhas, né? Essas continhas de colar. Que essas continhas de colar, imagine como se fossem esses resíduos de glicose. E quando você coloca essas contas num fio, né? Uma atrás da outra, você está polimerizando, fazendo um polímero, certo? Então é como se ela pegasse 200 mil contas e polimerizasse e colocasse por segundo. Então vocês pensem na engenharia toda desse micro-organismo, como é fantástico, né? Você perceber como realmente funciona isso. É muito interessante. E quais que são então as propriedades e características da Scooby que podem ser importantes para utilizá-la para outros fins, né? Que não só a fermentação da nossa kombucha. Ela tem uma alta retenção de água, como eu já falei, ela absorve até 200 vezes o próprio volume e comparando com a celulose vegetal, ela tem 100 vezes mais capacidade de absorção de água do que a celulose vegetal. Então a capacidade de absorção e retenção de água dela, guardem isso também, vocês vão entender por quê. Guardem esse dado. Em comparação com a celulose vegetal, a biocelulose absorve 100 vezes mais água do que a celulose vegetal. Vocês vão entender depois por quê. Ela tem uma alta resistência à tração. Então, quando você pega a tua Scooby ali, você puxa, a não sei que ela esteja muito fina, ela rasga fácil, né? Senão é até difícil de cortar com uma faca. Ela tem uma tração muito boa, ela é muito resistente. Ela é insolúvel na maioria dos solventes, então ela não se desmancha facilmente com qualquer solvente como água ou outros solventes orgânicos também, ela é muito resistente. Ela tem uma moldabilidade, então, tanto na hora de formar ela, né, conforme o formato do frasco que nós fermentamos, sai o formato da Scooby, seja redonda, quadrada, retangular, ela sai, ela cresce naquele tamanho. E também após, se você vai fazer, por exemplo, uma secagem, alguma coisa e coloca ela numa superfície que tem alguma textura, ela seca e fica com aquela textura daquele material. Isso também é uma coisa bem interessante que vocês vão entender um pouquinho depois.
A fibra de celulose, da biocelulose, a fibra de biocelulose bacteriana, ela é 100 vezes mais fina, aquela fibrila dela é 100 vezes mais fina do que a da celulose vegetal. Então, ela é um material mais delicado, mais interessante para algumas utilizações, principalmente na medicina, na cosmética. Ela também, isso aqui eu acho muito interessante, gente. Ela tem uma elevada pureza. A pureza dela é acima de 99%. E o que significa essa pureza? Comparado aí com a celulose vegetal, na celulose vegetal nós não vamos ter só celulose, nós vamos ter hemicelulose, lignina, que é muito difícil de tirar, vamos ter também pectina nas paredes das folhas, das fibras, né? Então tudo isso precisa ser tratado quando se quer ter uma celulose pura, né, vegetal. Então, para se tratar, tem que usar processos bem agressivos, corrosivos, com ácidos, com álcalis. Então, é um processo, além de tudo, dispendioso e poluente, muito poluente. E mesmo após a purificação, a celulose vegetal ela não vai passar de 80% de purificação. Então, aí você já começa a perceber a utilização e emprego da biocelulose pode ser muito interessante para diversas coisas. Ela é biodegradável, atóxica e também não é alergênica. Então, quais que são as possíveis utilizações da Scooby? Eu separei por tipos aqui, vou começar com a indústria alimentícia. Pode ser utilizado como um agente espessante, gelificante, estabilizador de alimentos e não só na indústria. Agora com a Teca, daqui a pouco a gente já vai falar com ela, vocês vão entender como ela pode ser utilizada na nossa cozinha e qual o benefício que isso pode fazer e o que ela muda nas receitas. É muito interessante. Ela pode ser utilizada como uma fibra alimentar, porque é o que ela é celulose, assim como o vegetal, então ela sim é uma fibra. Ela pode ser utilizada em embalagens e também adicionada em ração para animais. Já na área de cosméticos, é muito utilizada como base para cosméticos, inclusive de fazer em casa. A Teca vai explicar, não percam que vocês vão aprender com ela. Base para o rosto, máscara para o rosto, para o cabelo. Por exemplo, o vinagre mesmo, né, a própria kombucha, quando você utiliza no cabelo, por ter um pH ácido, um pH baixo, ela ajuda a selar as cutículas do cabelo. Né? Então é muito interessante isso. E fora isso, ela tem toda a parte probiótica. Hoje em dia está se falando muito dos cosméticos probióticos, né? Então eu até esses dias vi um creme, acho que era da Vichy, que tinha kombucha na composição. Eu achei muito interessante, porque isso está vindo para ficar mesmo. E na medicina, que eu acho um uso muito interessante, que foi um dos primeiros que eu conheci quando eu estava fazendo mestrado, tinha alguns colegas que estavam trabalhando com biocelulose bacteriana, não era feita à base de kombucha, mas ela era isolada, e eles faziam justamente para uma pesquisa na área de medicina, que era para enxertos de odontologia, se eu não me engano, mas ela pode ser utilizada como uma pele artificial para queimaduras e feridas graves, e é muito interessante porque ela traz muitos benefícios na recuperação dos queimados, principalmente, por ela ter uma respirabilidade boa, ela tem uma porosidade. Ela evita a entrada dos micro-organismos, mas ela permite que a pele respire. E também permite a aplicação de antibióticos e algumas outras coisas. Mantém a pele hidratada, porque ela fica ali bem umidificada. Então é muito interessante os trabalhos que são feitos na área da medicina. Também enxertos de cartilagem e vasos sanguíneos artificiais feitos à base de biocelulose também. Então é fantástico assim, se pegar, começar a olhar o que está sendo feito de estudos em cima disso para a área de medicina, é surreal, é fantástico mesmo. Também já foi utilizada como filtro para remoção de vírus. Na engenharia também achei algumas coisas como condutores elétricos, materiais magnéticos, sensores e outros dispositivos para nanotecnologia também é empregado aí como um polímero para utilização e fabricação desse tipo de produto. E no tratamento ambiental, ele já foi utilizado, a Scooby já foi utilizada como biosorvente em águas residuárias, ou seja, águas de despejo, de indústrias, para remoção de metais pesados, de corantes. Então, e também já foi utilizada como filtro, fazer um filtro mesmo para fazer remoção de alguns corantes. Então ela tem várias áreas que podem ser utilizadas. Na agricultura, não sei se tem alguém aí que é agrônomo, mas esse eu achei fantástico. É super simples e resolve um problema enorme, gente. É um hidrogel feito a partir da Scooby. Como eu falei para vocês, a Scooby, ela tem, né, a biocelulose bacteriana, ela tem uma capacidade de reter 200 vezes o seu próprio volume em água. Então vocês pensem um hidrogel que é produzido
na forma seca, óbvio, para ser colocado num solo, por exemplo, de agricultura de regiões secas, semiárido, por exemplo, né, que chove muito pouco, que precisa de uma irrigação artificial. Então você pensa em colocar essa scooby ali, esse hidrogel produzido na parte mais superior ali do solo, para que quando você faça uma irrigação ou quando chove, essa água ela não vai percolar, infiltrar, né, e se perder boa parte lá para o solo. Ela vai ficar boa parte retida ali nessa parte superior e vai conseguir ter um melhor manejo ali, uma melhor produção da agricultura em locais mais secos e semiáridos. Isso eu achei super fantástico, é super simples e resolve um problema enorme. E também a gente tem algo bem especial, que eu acho que vocês todos que produzem kombucha têm visto. Me falem aí quem viu. Uma dupla aí, um pessoal, a Gislaine e o Felipe, eu acho até que eles estão aqui na live, que é da Intervém, que eles produziram um couro sintético à base de kombucha. Quem que viu essa reportagem? Quem que ouviu falar disso? Então, eles são aqui, eu não sei se eles são curitibanos, mas eles estudam aqui na UFPR, inclusive a universidade também que eu estudei, então são meus conterrâneos e colegas, né, vamos dizer assim, de faculdade, né? Lógico, eu não conheço eles pessoalmente, nem sou da mesma área, mas eles participaram de um concurso internacional, que é como se fosse o Oscar do designer, lá na Alemanha, e eles foram os únicos premiados aqui na América Latina, né, com o projeto deles Não Fere. Eles produziram, então, esse couro sintético à base de kombucha e tingiram com tinta de beterraba, e fizeram um móvel maravilhoso, com um designer maravilhoso. Então, tanto a Gislaine como o Felipe, eles toparam e segunda-feira vai ter uma live às 20 horas com eles. Eles vão contar tudo sobre esse projeto, como que é o processo deles, como que eles chegaram, como que foi ganhar esse prêmio. Eu vou postar depois no meu stories e no feed também, para vocês não esquecerem dessa live, mas vai ser segunda-feira, agora da semana que vem. Então não percam, porque, gente, vai ser muito legal. É uma honra ter eles aqui, porque eu achei genial, é fantástico. E o móvel é lindo. Quem não viu ainda, eu recomendo que dê uma olhadinha. Não sei se eles vão trazer fotos, alguma coisa, mas também eu posso postar no meu feed e meu stories para vocês verem. Então, aguardem que eles vão contar tudo o processo, vai ser fantástico, tá? Isso vai ser na segunda, às 20 horas. E agora eu vou chamar a Teca. Cadê a Teca? Teca, você tá aí? Você consegue entrar, Teca, ou quer que eu te chame? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Teca aqui. Só um pouquinho, gente. Teca, pede para participar que eu não tô conseguindo te localizar aqui. Enquanto isso, eu vou falando da Teca, gente. A Teca eu conheci justamente por causa da kombucha. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que tem acontecido desde que eu comecei a trabalhar com a kombucha. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas aí no Brasil inteiro. A gente vai desenvolvendo várias amizades. E a Teca é uma delas. É uma baiana arretada, super animada. Eu tenho tido o prazer de conversar com ela. Ó, ela chegou aqui. Vou abrindo aqui. Vocês vão gostar muito. Ela é a pessoa que eu vi que pensou fora da caixa. Eu acho isso genial, fantástico. Quando as palavras... Oi, Teca! Tudo bom? Que prazer! Peraí que eu não tô conseguindo ouvir aqui, só um pouquinho. Vocês estão ouvindo a Teca? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Agora eu não estou te ouvindo. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo, gente? Eu estou te Eu tô ouvindo ouvindo. bem. Tá, eu tirei meu microfone, porque com o microfone aqui deu a cabo que eu não tenho o retorno aqui pra mim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem sem o microfone, gente? Então, Se tiver super ruim, bem. avisem que a gente dá um jeito. Estou ouvindo Então, bem só você. terminar aqui a minha introdução sobre você, Teca. A Teca é a pessoa que eu vi que pensou fora da caixa. E isso é uma das coisas que eu sempre falo. Quando a gente tem o conhecimento e tem a curiosidade, a gente acaba pensando fora da caixa, inovando, fazendo coisas novas. E eu fiquei assim, achei o máximo, sabe, o projeto dela. Eu, particularmente, tinha comido Scooby uma vez como ceviche, mas não tinha tido essa genialidade que ela teve de produzir inúmeras receitas. E eu achei fantástico o trabalho, eu acho o trabalho lindo, Teca, e é um prazer estar com você hoje aqui. E antes só dela começar a falar, que, gente, eu vou mostrar aqui, ó. Ó, o que eu fiz. Ó, beijinho de Scooby. Ah, eu quero muito pegar. Ó, ficou muito bom. Depois eu vou morder um aqui só para deixar vocês com vontade, gente. Eu Então, amo essa Teca, receita. agora. Foi meu primeiro docinho com Scooby. E é uma delícia. Muito, muito Eu bom. tive que adaptar ele um pouquinho, porque como eu não consumo mais nada de Oi. origem animal, né?
Aí eu adaptei ali com leite condensado de coco, ficou delícia. Muito bom. Fica ótimo. Então, Teca, acho que travou, Teca. Pessoal, travou para vocês? Travou, você caiu. Você travou aí. Tire um print então aí, ó. Docinho e kombucha. Então, meu bolinho, peraí, meu bolinho. Aí, ó. Deu? Então, Teca, agora eu vou deixar você falar mais pro pessoal. Gente, quem não conhece a Teca vai ter a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, um ser humano iluminado, cheio de energia. E eu vou acho que fazendo algumas... Como que você prefere, Teca? Quer ir falando? Quer que eu vá te perguntando algumas dúvidas que eu tenho? Pode perguntando o que você quiser. Pode ser se alguém também quiser. Mas eu posso começar, né? Eu só queria introduzir rapidinho de onde que surgiu tudo isso, né? Isso, porque, na verdade, assim, eu sou de uma família muito simples, né? Meus pais tiveram 12 filhos. Então, nessa simplicidade toda e na dificuldade toda de vida que nós tínhamos, minha mãe sempre transformava os alimentos, sempre. Então, se sobrava um arroz, virava um bolinho de arroz, se sobrava, o que sobrasse, virava uma outra coisa, uma outra comida, ela sempre reinventava. E ela sempre usava uma frase pra gente, não deixa jogar fora, não joga nada fora. Minha mãe sempre falava isso. E é um ensinamento bíblico, eu sou de uma família cristã, e tem esse ensinamento, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele falou isso, que nada se perca, junte todos os pedaços que sobraram dos pães, para que nada se perca. Então, assim, nós fomos ensinados, né? Esse ensinamento ficou muito arraigado, não só em mim, mas nos meus irmãos. E eu cito isso no e-book, inclusive. Então, quando eu comecei a fazer kombucha, eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Falei, gente, não tem como, isso aqui é uma riqueza. Isso aqui faz a kombucha. Isso aqui é cheio de coisas boas. Eu não tinha toda essa técnica que eu falava, fiquei aqui, ó, quase que eu pegava o dicionário científico aqui para... Porque você é denso demais de conhecimento. Eu fico apaixonada de ouvir. Então, assim, eu sabia que tinha algo que podia ser aproveitado. Então, pode perguntar que aí a gente vai falando mais. Que eu comecei a fazer um monte de coisinha. Só uma coisinha, gente. Eu não sei se todos que estão aqui na live viram, mas a Teca disponibilizou 5 e-books para sortear. E eu vou sortear hoje às 10 horas da noite, tá? Então, quem ainda não tiver participando, tem um feed. Lá no meu feed tem um post. Aí depois que acabar a live aqui, vocês vão lá nesse post e olha as regras, é bem simplesinho. E participe que às 10 horas vai ter o sorteio de 5 e-books da Teca. E, gente, vale muito a pena, gente. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, Teca, eu acho que essa foi a primeira coisa que você respondeu, que eu ia perguntar da onde que surgiu, né? E realmente é uma coisa que vem de família, como você falou, de sustentabilidade, de aproveitamento das coisas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito. Eu sou da área ambiental, então sustentabilidade é uma coisa muito enraizada, que a gente tem que ter esse consumo consciente das coisas. E isso eu achei lindo, fantástico. E, claro, a tua criatividade de pensar fora da caixa, isso que eu falei também. Eu acho sensacional essa ideia toda de utilizar em coisas que a gente nem imagina. Mas, outra coisa... Na verdade, eu comecei usando em adubo, né? Eu comecei usando nas plantas. Eu não tinha muita coragem assim, de comer. Eu entendo as pessoas que têm muita resistência. É, na verdade, um tabu. A gente vai perceber depois que é um tabu. E eu tinha muita resistência. Eu falava, meu Deus, eu sei que pode fazer alguma coisa, mas comer, eu ficava assim, com o pé muito atrás. E aí eu comecei a fazer adubo. Eu cortava os scoobies bem pequenininho, aproveitava o chá verde, que eu sabia também que aqui era um desperdício pegar aquele chá verde. Eu trouxe hoje uma máscara aqui, que eu fiz com argila, chá verde Scooby, vou mostrar para vocês. Então, assim, o chá verde infusionado. Depois que você infusiona, ali ainda tem muita riqueza, né? Muita riqueza. E eu comecei a misturar na terra, tanto o chá verde infusionado, quanto os Scoobies, misturar, fazer aquela compostagem, deixava alguns dias ali, e eu percebi que claramente os Scoobies desapareciam. Quando eu ia revolver a terra, não tinha mais Scoobies, só tinha terra. E eu achava aquilo encantador. Eu falei, gente, agora sim o adubo tá bem. Tem gente que fala, corta os pedacinhos e coloco na minha planta. E às vezes pode ser a planta for muito sensível, pode matar a raiz. Então é preciso que você primeiro faça esse processo, né, de compostagem.
Então as minhas plantas foram ficando lindas. Eu postei uma vez isso, essas minhas plantas, coloquei, mostrei como fazer o adubo. E até um dia foi a Dani Lopes que me trouxe essa coisa de usar na alimentação. Eu vi Dani postar um patê de Scooby faz como se fosse uma pastinha de temperos, né? Que ela batia com cebola e tal. Aí eu falei, tudo bem. Aí uma pastinha de temperos e dali começou. Aí eu comecei, eu falei, agora eu vou inventar um monte de coisa. E foi assim que tudo começou. Muito legal. Vai lá. Uma pergunta que eu acho que você deve ouvir muito. Mas por que comer Scooby? Por que eu devo comer Scooby? Por que comer Scooby? Na verdade, assim, quando a gente vai no nutricionista, né, a gente percebe isso, que uma das recomendações mais básicas do nutricionista é nos orientar a comer fibra, né? Porque a fibra, ela ajuda muito a microbiota, né, intestinal, que é esse monte de micro-organismos que a gente tem no intestino. Então, assim, fortalece esses micro-organismos que estão, essas bactérias boas que estão lá. A fibra faz isso, a fibra tem esse poder de nos ajudar nesse processo, todo esse processo de evacuação também, porque aumenta o bolo fecal. Então, se você tem um intestino saudável, tudo mais em você pode ser saudável, até as emoções, né? A gente sabe que boa parte da serotonina é fabricada no intestino. Então, eu sempre tinha um intestino muito preso antes de começar a usar kombucha. E eu percebi que usando o Scooby, o meu intestino funciona muito melhor do que usando kombucha. Justamente porque, além da fibra, vem junto com a quantidade de água muito grande. Então, se eu conseguir usar o Scooby em receitas, ele cru, maior riqueza ainda nutricional. Nutricional eu falo assim, porque um pouco da kombucha ainda está ali. Se eu tiro o Scooby da kombucha e bato para fazer a receita, ali ainda tem kombucha, ali tem leveduras, ali ainda tem micro-organismos. Né? Isso. Claro que depois que o processo que leva ao fogo, ele perde, né, um pouco dessas propriedades, como qualquer alimento perde, né? Afinal de contas, a gente cozinha carne, cozinha frango, a gente não come palha. As fibras continuam perfeitas. Exatamente. A gente não come palha todos os dias. Então, assim como os Scoobies, assim são os outros alimentos que a gente cozinha. Mas a fibra é a coisa mais importante, porque a gente percebe, a gente não consegue comer tanta fibra de celulose. Por exemplo, a gente come feijão, põe uma concha de feijão. E a fibra de celulose está ali, nas casquinhas do feijão. Na casquinha do milho, da ervilha, da lentilha. Então, quando você coloca uma colher de pasta de Scooby, além de ter bastante água, ali já tem bastante fibra também. E a própria água faz essa compensação, né, da quantidade de fibra. Às vezes, quando você coloca uma fibra mais seca no alimento, você tem que colocar alguma coisa que umedeça aquela receita, né? O Scooby não, já faz isso sozinho. Na pasta do Scooby já vai a fibra e aquela umidade que você precisa para fazer aquela compensação. Então, não muda nada a receita quando você põe o purê de Scooby lá. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, que agora eu fiz um desafio ali, lembra que eu falei para memorizar um dado lá no início? Então agora vocês vão entender por que eu falei para vocês memorizarem. Me diz uma coisa, como que fica a tua saciedade quando você come algo que tem a Scooby? Pronto. Isso é fantástico, inclusive para as pessoas que fazem dieta, que querem pegar. A kombucha emagrece? Não é que a kombucha emagrece, né? A kombucha te dá mais energia, que pode favorecer essa questão da atividade, você ter mais disposição e tal. Já a Scooby, quando você coloca na alimentação, por conter uma grande quantidade de fibra, traz uma grande sensação de saciedade. Gente, é incrível. Se eu chegar aqui com muita fome na hora que eu chego em casa e eu faço um bolinho desse que leva 2 minutos para fazer, é impressionante a sensação de saciedade que eu tenho. E eu não preciso comer mais nada. Então, assim, aqui só tem uma colher de aveia, uma colher de purê de Scooby, um pouquinho de chia, eu sempre boto alguma coisa de gergelim, o que eu tiver em casa. Esse eu não coloquei banana, eu coloquei um pouquinho de batata doce amassada. Então, tem muitas coisas que você pode fazer colocando e não muda nada, absolutamente nada, na textura da receita, a não ser a riqueza da fibra mesmo. E não altera o sabor, não altera porque eu percebi ele que não altera. E sabe, eu queria te falar, Teca? O dado interessante que eu falei para o pessoal guardar essa informação,
Lembram que eu falei? Eu vou até repetir, porque pode até ter entrado o pessoal que entrou, veio depois, né? Entrou depois, e o pessoal que não prestou muita atenção. Ah, temos lá a celulose vegetal e temos a biocelulose bacteriana. Lembra que eu falei que a celulose, a biocelulose, tem a capacidade de reter água 100 vezes mais do que a celulose vegetal? Isso. Então você pensa, se você, por exemplo, come uma colher de uma fibra de celulose vegetal, certo? Ela vai conseguir absorver a água e aumentar de tamanho no seu estômago, te dando saciedade até um X limite. Se você ingere a mesma quantidade, uma colher de sopa da biocelulose bacteriana, como ela tem uma capacidade 100 vezes maior de absorção de água, você imagine que ela vai aumentar, ela pode aumentar até 100 vezes mais do que aquela outra. Então, a tua sensação de saciedade, com certeza, vai ser maior. Porque ela vai aumentar mais de tamanho. Ela consegue aumentar mais e preencher teu estômago de uma forma melhor do que celulose vegetal. Isso eu achei fantástico. Porque realmente eu já tinha visto você falar da saciedade incrível que dá, e agora faz sentido, né? Porque se ela consegue ter essa retenção 100 vezes mais do que uma fibra vegetal que já dá saciedade, né? Então, tá explicado, é um dos fatos, né? Deve ser mais de um fator, mas esse é um fator bem interessante. Sabe, eu fico super feliz, sabe, Angélica, quando eu vejo você falar isso, Tiago Cunha falar isso, que são mestres em biotecnologia. Porque, assim, quando eu comecei a fazer tudo isso, eu não tinha esse conhecimento científico. Na verdade, eu não tinha. Era mais aquela vontade mesmo, não só de aproveitar, mas de saber que aquilo ali podia ter uma funcionalidade muito benéfica para o meu organismo, entendeu? Principalmente porque eu tinha esse problema no intestino. Então, assim, hoje, quando eu vejo a pessoa falar assim, olha, faça receitinhas para você não desperdiçar os cubos, eu já estava falando, não é só por isso. É porque é uma riqueza muito grande para a sua alimentação, gente. Então, vocês estão jogando fora uma riqueza que pode estar inserida na sua alimentação, você está perdendo isso. Né? Claro que não é você pegar aqueles Scoobies mais velhos, que estão lá há muito tempo no hotel, que você quer descartar, não. Esses você deixa para fazer adubo. Mas Scoobies mais novas, que estão ali no meio, né? Que você já fermentou algumas vezes, mas ela está vindo para fazer receita. Não precisa ser só as Scoobies novinhas. Mas, claro, que as novinhas vão ter uma quantidade menor de ácido acético, não vão estar tão ácidas assim, aí não precisa você deixar de molho. Você pode, do jeito que tirar da kombucha, você faz a sua receitinha. Não precisa nem deixar de molho, nem lavar com chá, nem nada, como eu ensino. E Teca, fala sobre cosméticos. Dá para usar a Scooby em cosméticos para o rosto, para o cabelo? Como que você utiliza? A Scooby no cabelo não. Fui fazer essa experiência, foi bem engraçada até. Eu comecei a fazer experiência em tudo, né? Fazer massagem corporal e tal. Aí um dia eu falei, eu vou botar no cabelo. Coloquei no cabelo o meu e da minha filha. Gente, na hora de tirar, foi uma tragédia. Porque fica aquelas coisinhas pequenininhas, parecendo uma cola. Sabe? Aqueles Scoobies bem pequenininhos. Foi tão difícil para tirar. Sabe aquele pentinho fino de tirar piolho que tira das crianças? Tem que ser um pente daquele, porque ele fica igual a borrachinha no cabelo. Então, não faça o que mesmo, né? Mas a kombucha, o starter, você pode colocar, como você falou, o cabelo dá um brilho. Olha, gente, observa. Ele sela a cutícula, né? Eu uso, isso, ele faz aquela selagem na cutícula, meu cabelo sempre, ele tem aquele frizz. É típico do meu cabelo ter aquele frizz. Então, às vezes, hoje eu simplesmente faço uma máscara com kombucha, às vezes eu coloco a babosa, eu já fiz algumas receitinhas, tem aí na minha página, para quem nunca viu, eu coloco ora pronobis, sempre eu estou modificando, né? Às vezes eu coloco café, eu coloco um pouquinho de café solúvel, porque dá uma escurecida também nos fiozinhos que estão querendo aparecer. Então, assim, quando eu faço essa máscara, eu faço com o starter. Deixo algum tempo ali no cabelo e tal. Depois eu enxago com o vinagre também de kombucha. Se você quiser usar o vinagre de kombucha só como enxaguante, fica ótimo para o cabelo. Depois que você usar o seu shampoo, seu condicionador, você coloca 2 colheres de vinagre de kombucha em meio litro de água e faz aquele último enxágue. Então, o último enxágue já vai servir como como é que diz? Como aquele selador mesmo, fazer aquela selagem nos fios. E para dar mais brilho, você vai perceber que dá muito brilho. Claro, né? Pode, se quiser botar alguma gotinha de óleo essencial, alguma coisa para não ficar aquele cheirinho do vinagre, né?
Mais 2 colheres em meio litro, não dá para ficar não. Pode usar sem medo. E no rosto, agora no rosto sim, eu coloco muita pasta de Scooby, eu até trouxe aqui para vocês verem. Olha, gente, aqui é a pasta de Scooby, deixa eu mostrar. Fica, é o purê de Scooby, alguns chamam de purê, então fica com essa textura quando você bate. Você pode bater ele sozinho, porque ele já contém bastante água, né? Se você tiver um multiprocessador, um liquidificador cortando os pedaços pequenininhos, você bate só com ele mesmo. Mas se você vai fazer uma receita, um bolinho, você pode botar um pouco de óleo de coco para facilitar, ou se for alguma torta salgada, você pode bater com azeite de oliva. Então eu sempre faço assim. Ou eu já deixo, faço aquela pastinha para fazer os temperos aqui em casa, todos os dias a gente come isso aqui. Por quê? Porque eu tempero tudo com a minha pastinha de temperos. Eu coloco num vidro esterilizado, eu bato sempre 4 cebolas, 4 cabeças de alho, e inclusive se vocês pararem para pesquisar um pouco sobre isso, vocês vão ver que não só o alho é antibactericida, como a cebola também, e o próprio Scooby, porque ali também, né, tem bactérias boas. Então, se você faz essa parte, você está enriquecendo muito o seu alimento. Então, eu bato, faço essa pastinha, coloco um pouco de azeite de oliva e coloco, deixo num vidro esterilizado e vou colocando. Tempero as carnes, tempero frangos, tempero legumes, tempero tudo na minha cozinha com isso aqui. E ninguém sente nada. Nada, absolutamente nada de diferente. Isso aqui é um vidro esterilizado, assim como você tem o cuidado com a sua cultura, com a sua kombucha, né? Você esteriliza tudo, então esteriliza também o vidro. Na hora que for usar, pega uma colher limpinha, né? Passa um alquinho nela para pegar a pastinha lá de dentro. Então, com essa pastinha aqui, o que eu faço? Uma colher de sopa dessa pastinha, uma colher de sopa de argila, esse aqui eu usei uma argila verde, mas você pode... E aqui também tem uma colher de sopa de chá verde fusionado, ó. Depois da infusão, eu coloquei o chá verde aqui. Então, você pode escolher, por exemplo, chá verde, argila verde e a pasta de Scooby. Agora, como a minha pele é mais ressecada, eu coloco uma gotinha de óleo de coco, umas 3 gotinhas de óleo de coco é suficiente. Mas quem tem a pele oleosa, né, a própria argila dá esse tratamento, absorver mais a oleosidade. Agora, para pele seca, você pode usar a argila vermelha, argila rosa, que é uma mistura da branca com a vermelha. Então, você escolhe aquela argila que for melhor para sua pele, dá para fazer isso. Mas você pode bater só o Scooby com Ora-Pronobis, com babosa, você vai criando. Sempre use um esfoliantezinho antes para que o Scooby haja melhor na pele. Então, como esfoliante, eu uso o próprio chá verde. O chá verde é ótimo para esfoliar. Você pega as folhinhas, principalmente aquele chá da Maia, que é picotadinho, né? Ele é bem picotadinho, então você pega... depois de infusionar, mistura com um pouquinho de mel e faz aquela esfoliação. Tem algumas máscaras aí na minha página que eu ensino a fazer essa esfoliação, lava com água morna, aí você aplica a máscara com o Scooby. Não deixa muito tempo, tá, gente? A primeira vez que eu fiz, eu saí correndo para lavar o rosto, porque na hora que eu comecei a tirar, eu vi que meu olho estava da cor de uma brasa. Por quê? São micro-organismos vivos, né? E, obviamente, que eu sempre ensino, quando você for fazer, você nunca fez, nunca aplicou, não sabe como é sua pele, cada pele é de um jeito, passe sempre nessa parte do antebraço, porque é uma pele, uma parte fininha, normalmente é na mesma textura da pele do rosto, então se aqui tiver algum processo alérgico, você vai perceber desde aqui. Deixa uns 10 a 15 minutos aqui. Até porque é ácido. E peles mais sensíveis. É ácido. Então você não precisa colocar uma quantidade grande, né? Então comece colocando meio, só um pouquinho, para você vai vendo se sua pele se adapta. Você percebe, eu gosto de falar a minha idade, porque tem gente que não acredita que eu já vou fazer 60 anos, eu tenho 57 anos, e esse ano eu faço 58. Então, assim, a minha pele é uma pele boa. Agora, eu não deixo de frequentar o dermatologista, sabe, gente? Eu acho que a gente não tem que deixar. Isso não é uma substituição do dermatologista, não. Nada substitui a sua ida ao dermatologista. Tem que estar sempre lá, tem que estar indo, tem que estar cuidando. Vocês estão percebendo, eu estou com bastante olheira e eu já tenho dado esse depoimento. Hoje à tarde eu vou aproveitar para fazer esse depoimento aqui, porque você precisa realmente se cuidar, cuide da sua saúde. Eu tenho feito essa série de lives, e por falar em saúde, por conta disso, porque é uma coisa assim que os próprios médicos não têm muito uma definição de que tratamento seja melhor para mim, e hoje o médico falou assim, eu vou dar um remédio para a senhora dormir. Eu falei, não tomo. Nunca tomei remédio para dormir, eu não vou tomar.
Eu sei que eu não preciso de remédio para dormir, é uma outra coisa que eu tenho que fazer. E eu saí do neurologista falando isso, ele falou, então, tudo bem, então a senhora vai ter que usar o CPAP, que é o aparelho que respira por mim, né? Na verdade, é uma apneia obstrutiva que eu tenho, e eu paro mesmo de respirar à noite. Mas a senhora é uma candidata a ter uma AVC. Eu falei, tudo bem, cada um só vai na hora que tiver que ir. Então, esses cuidados com a saúde, a gente tem que ter sempre, né? Eu não me descuido da minha saúde. Então, se eu me alimento bem de forma natural, isso não substitui a minha ida ao médico, a um profissional da saúde, né? Então, é tudo, a gente precisa fazer tudo de forma, digamos assim, de forma consciente, né? Você se alimenta bem, você sabe que não pode tomar um leite, tomar produtos de origem animal. Algumas pessoas, por preferência mesmo, passam a ser veganas, outras porque têm problema mesmo em relação à lactose, intolerância. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ir descobrindo e a gente tem que ir correndo atrás para estar de forma mais integrada possível com a nossa saúde, com a gente mesmo, né? Exatamente. E só uma coisinha, aproveitando o gancho do que você falou aqui, que a kombucha, ela é um alimento funcional. Nós não podemos pregar, que às vezes a gente vê algumas coisas, as pessoas pregando como um emagrecimento rápido, ou como um elixir, coisa milagrosa. Não é. É a mesma coisa, gente. Não adianta, por exemplo, vocês terem somente maus hábitos, somente maus hábitos na tua alimentação, não praticar nenhuma atividade física, ser extremamente sedentário, não dormir direito, ter uma vida totalmente desregrada e tomar kombucha achando que isso vai resolver tua glicemia, vai resolver. Não é assim que funciona. Ela é como um alimento bom que você inserindo diariamente, não é uma coisa que você vai tomar de vez em quando, ela vai surtir efeito, é uma coisa que você tem que ter uma constância. Você tomar diariamente uma quantidade adequada, não vai tomar em excesso também, que você pode ter efeitos tóxicos no fígado por conta do chá verde, não é nem exatamente da kombucha. Lógico, a kombucha ela pode, se em excesso, pode dar uma diarreia, alguma coisa para pessoas mais sensíveis, né? Então, é assim, é a dose, é a diferença, né? Então, assim, a gente tem que utilizar a kombucha como um alimento, um bom alimento. De forma consciente também, né? Exatamente. Qualquer alimento que você usa de forma exagerada pode fazer mal. Tudo que você exagerar vai te fazer mal, né? Então, a kombucha é uma coisa, assim, que pra mim, na minha vida, mudou muito. Eu melhorei muito, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu sou intolerante à lactose, agora eu já parei de comer carne, tô parando de consumir qualquer produto de origem animal, mas isso é uma questão pessoal minha, né? É só a lactose que realmente eu tinha já intolerância antes, mas eu demorei muito para descobrir e com isso eu ganhei uma síndrome do intestino irritável, que não tem cura, né? É uma síndrome. De brinde. Ganhei de brinde, por justamente acabar acarretando demais o meu intestino por ficar consumindo algo que agredia, né? Eu estava constantemente agredindo ali meu intestino, então com isso eu acabei desenvolvendo isso. Então, assim, a kombucha, ela me ajudou muito a melhorar essa questão, né? Quem tem esse intestino irritável sabe como incomoda, como estufa, como dói, como, né, às vezes dá diarreia, às vezes treme intestino. Então, assim, a kombucha me ajudou muito com isso. E também me ajudou a reduzir o meu colesterol, porque eu sempre tive colesterol alto. Mas é como eu falei, não foi só a kombucha, foi um conjunto de correr, melhorar a alimentação, lógico. Eu como besteira de vez em quando, eu como pastel, eu como, né, alguma coisa assim. Mas eu procuro no meu dia a dia, nas minhas principais refeições, ter uma alimentação mais saudável e praticar atividades físicas sempre que eu posso. Então é todo um conjunto para que a gente realmente consiga ter essa questão da saúde, né, Teca? É um conjunto de coisas. E a atividade física é imprescindível, né? Tem que estar tudo alinhado. Então, assim, eu acho que quando a gente tira um pouco esse tabu, porque é um tabu, sabe, Angélica? Por exemplo, eu falo assim, você prefere tomar o caldo do Scooby e não come Scooby porque você tem nojo. Alguém fala, eu tenho nojo. Engraçado, você não tem nojo de tomar o caldo. Mas é um porque o Scooby fica mergulhado. O Scooby fica mergulhado aqui, você toma esse caldinho cheio de leveduras que o Scooby proporcionou. Então é só um tabu mesmo, porque não tem por que não tomar. Ele está ali o tempo todo. A gente olha pela aparência dela, né? Então, assim, você não vai...
Olha, gente, olha fazendo figa. É muito bom esse beijinho. A gente tem essa receita no e-book, viu? E outra coisa, para quem não for sorteado, põe bem pertinho da câmera, Angélica. Você colocou o coco ralado? Coloquei. Coloquei aquele coco ralado mais compridinho, sabe? Eu tinha ele em casa, Ah, daí eu coloquei leite de coco. isso. O coco ralado dá uma textura bem, bem legal, bem gostosa. Beijo, Belzinha. Belzinha, entendi ela falar que tava saindo. Então, gente, o Scooby é aquela coisa assim, eu não costumo comer ceviche, mas de Scooby, porque eu não como ceviche de jeito nenhum, eu não gosto de peixe cru, é uma preferência minha. Então, como eu não gosto de ceviche, eu não como o Scooby também cru, aquele cortadinho, mas tem gente que quem gosta de ceviche, vai comer o Scooby numa boa, porque é É aquele muito mesmo parecido, sabor, é só comer. muito parecido. É só comer uma Scooby bem novinha, né, que acabou de ser formada, que ela vai ter aquela textura bem macia. Mas se você coloca numa receita, a gente não muda nada. Olha, eu vou partir aqui um pedaço desse bolinho só para você ver. Não alterou Ó, nada o sabor, eu nem percebo. Se não contar, nada. ninguém Logo, vai logo que eu perceber. tiro, ó, quando eu tiro ele do forno micro-ondas, ele fica bem fofinho, né? Porque no forno micro-ondas às vezes muda um pouquinho. Tá dando para ver? Ó, Dá. tá vendo? Então, assim, esse aqui eu coloquei só batata doce, né? Que é um carboidrato muito bom, principalmente para quem faz atividade física. Coloquei um pouquinho de chia. Você pode colocar maçã picadinha, banana picadinha, fica muito bom. Faz um bolinho de... Pode fazer com várias frutas. Coloca ameixa, passas, pode colocar castanha do Pará. Então fica um bolinho muito nutritivo, gente. Aí você coloca uma colher desse purê. Esse purê de Scooby. Olha que coisa bonitinha, gente. Não É tão tem facinho de fazer, né? Super segredo. fácil de fazer. Muito fácil. Essa receita aqui, por exemplo, você faz com um ovo só. Você pode fazer, eu chamo de bolinho de caneca. Você coloca na caneca, bate o ovo assim rapidamente com o garfo dentro da caneca. Aí você coloca a pasta de Scooby, uma colher. Coloca uma colher de aveia. Se não quiser colocar aveia, pode colocar uma outra farinha que você goste. Pode colocar farinha de amêndoa, uma farinha de trigo integral, o que você quiser. Aí, às vezes, eu coloco alguns grãos, né? Linhaça, chia, gergelim, sempre um pouquinho, uma colher de uma pitadinha, assim. Põe uma pitadinha de sal. Se for de maçã ou de banana, não precisa colocar açúcar nenhum. Nesse aqui eu coloquei 3 gotas de stevia 100%, que eu uso stevia, porque a batata não tem, assim, aquele dulçor que tem a banana, né, e a maçã. Mas, inclusive, a batata doce é muito bom para reduzir os índices glicêmicos, principalmente aquela batata vermelha. Então, a gente pode ir fazendo, assim, essa troca, né? De ingredientes e enriquecendo para não ficar também enjoativo. Só o bolinho de banana, você muda os ingredientes. E você vai perceber com o tempo que não muda nada na textura, nada no sabor. A presença da pasta do purê de Scooby ali. Vou comer. Pessoal, quem tá perguntando dos e-books que vão ser sorteados, tá lá no feed, no meu feed. Tem um post, daí você comenta lá no post, tem as regras, é bem simplesinho, vai ser sorteado hoje às 10 horas. Então, quem não tá participando, corre, porque são 5 e-books que a Teca disponibilizou. E acho que a Teca também ia dar um outro recadinho dos e-books, né? Se você não for sorteado, vocês vão ter um desconto para quem quiser adquirir de 50%. Eu vou colocar o cupom vai ser Amigos Teca. Eu já dei esse cupom na outra live, eu vou inserir esse cupom hoje à noite. E aí, se você não for sorteado, depois das 22 horas, você pode comprar com esse desconto também, tá? Gente, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. E, Teca, eu tava vendo o pessoal tá perguntando como que você armazena o purê de Scooby, quanto tempo que ele dura na geladeira? Ah, tá. Normalmente, como eu falei, né? Um vidro bem esterilizado, bem tampadinho. Para ele não ficar muito ácido, eu deixo no máximo 30 dias. 30 dias é o tempo que eu vou usando em algumas outras receitas. A não ser que eu faça ele já com a cebola e o alho. Esse pode ficar até um pouquinho mais, que eu coloco azeite de oliva, coloco sal. Então, sempre eu bato com cebola, alho, o sal, a cebola, o alho e o azeite de oliva. Então, essa pastinha, às vezes, ela dura até um pouco mais na geladeira. Mas como eu tempero muitas carnes e muitas coisas, na minha geladeira acaba
sempre acaba com menos de 30 dias, a não ser que eu viaje ou coisa assim. Mas se for só o purê para você usar em receitas variadas, não é bom você deixar mais de 30 dias. Então coloque em um vidro menor, que dê para ele ficar com pouco ar, né? E deixar ele bem fechadinho, bem lacradinho. Utilizando. E, Teca, para o pessoal que depois quiser adquirir o teu e-book, tá lá no teu Instagram? O pessoal tá perguntando qual o valor também. Olha, hoje ele está custando R$48, com desconto de 50%, você vai pagar só R$24. Então, você pode ir lá no link da minha bio, tem tanto na plataforma Hotmart como na plataforma Eduz, são as duas primeiras opções quando você clica no link da bio. E é só clicar lá e comprar. Já cai direto lá na Hotmart ou na Eduz. Certo. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente da Scooby, assim, Teca? Alguma coisa importante pra gente saber sobre a utilização? Olha só, eu gosto sempre de ter esse cuidado, porque eu acho que é um cuidado não só em relação ao Scooby, mas em relação à kombucha como um todo. Porque se você cuida da kombucha, você está cuidando do Scooby, né? Então, sempre aqueles cuidados. Eu não gosto, é uma coisa minha, gente. Eu não gosto de pegar na Scooby, a não ser que eu vou fazer alguma receita, não tem jeito, né? Você pega ali para poder fazer, às vezes vai ao fogo e tal. Mas quando eu faço esse manusear Scooby no processo de fermentação, eu não gosto de pegar com a minha mão. É uma coisa de mim, sabe? Eu acho que as unhas da gente acabam carregando bactérias que a gente não consegue, por mais que use uma escovinha e tal, às vezes a gente não consegue retirar. Você vê que os médicos, quando vão fazer a cirurgia, não só escovam bastante as unhas e colocam depois a luva, né? Com todo aquele aparato, todo aquele cuidado. Então, assim, eu acho que as unhas acabam sendo a porta de passagem de bactérias e de transporte também. Então, eu sempre uso com aquele pegadorzinho de gelo, é tão baratinho aquele pegador de gelo, eu acho que facilita tanto você tirar de um vidro, colocar no outro, né, colocar no balde fermentador. Então, eu sempre uso, porque eu acho que a luva acaba ficando, assim, um pouco ruim de manusear, sabe? Você tá aqui pegando, aí você tá com a luva, você quer pegar outra coisa, você acaba pegando com luva e tudo. Então, acaba fugindo daquele objetivo, né, que era de proteger a cultura. Então, eu acho que o pegador é a coisa assim, mais viável e mais fácil. Tanto você pode usar um pegador de acrílico, como pode ser um pegador de inox, esterilizadinho, para você transportar. Eu acho que é melhor. Então, esse carinho que a gente tem, né, com a cultura, com o Scooby, eu acho que é uma coisa importante, porque é um benefício para a gente, né? Então, se é um benefício, vamos ter esse cuidado. Agora, eu coloquei para desidratar. Interessante, esses dias eu fui colocar alguns para desidratar, que eu vou fazer algumas coisas usando, inclusive, máquina de costura, depois eu mostro para vocês. Mas eu peguei, tinha 3 Scoobies mais finos, e eu coloquei eles um junto do outro, para eles ficarem juntinhos mesmo. E aí, olha o que eles formaram, gente. Acredite se quiser. Olha que lindo. Fez um coração? O coração. Ficou o coração quando eu pegar. Eu tinha colocado na assadeira. Assim, engraçado, ficou esses brilhinhos, porque eu coloquei um papel alumínio. Só que aí ele ficou assim, ó, ele enrolou, ele dobrou pra cá, e eu tô morrendo de pena. Eu vou pegar e empalhar, colocar no quadro. Eu achei tão lindo o coração que eles formaram. Mas, por exemplo, você pode fazer o que você quiser com os Scooby, gente, se você não quiser comer. Olha, um porta-trecos. Isso aqui você pode colocar. Eu peguei a Scooby, aqui eu passei um pouquinho de óleo mineral. Você, se quiser, pode usar até como petisqueira. Se você fizer isso com um Scooby grande, pode fazer uma petisqueira maior. Isso aqui foi com o Scooby menor do vidro. Aí eu coloquei para secar no fundo, sabe aquelas vasilhinhas de manteiga? Eu coloquei para secar ali no sol. E assim ela foi ficando. Ela estava mais clara, mas quando eu passei o óleo mineral, ela ficou com essa cor. Mas olha, gente, é um couro. É um couro. Sim. Observa. É aquela coisa que eu falei da tração, né? Ela é super resistente. Muito resistente. Então, assim, você falou e eu esqueci, eu vi quando Gislaine entrou aqui, uma das alunas, né, que fez aquele tecido maravilhoso. Eu fiquei emocionada, gente, quando eu vi aquela matéria, aqueles 2 brasileiros ganhando aquele prêmio lá, alemão, gente, daquela coisa de design, eu fiquei encantada, eu chorei, falei, gente, que coisa mais linda, porque tudo isso me emociona. Eu acho que
a cultura, a kombucha, os scoobies, é uma coisa assim muito divina, sabe? Que ninguém, por isso ninguém nunca conseguiu descobrir de onde que veio, para onde que vai, só tem contos e lendas de livros budistas, mas isso aqui é um presente de Deus, que a gente precisa realmente conservar, preservar, difundir, onde a gente for, e tentar deixar isso perto da gente. Olha, uma outra coisa, você estava falando de textura, eu queria fazer um descansador de travessa, sabe? Com o Scooby. Aí o que eu fiz? Eu queria que ela tivesse essa textura aqui, esse descansador aqui, ele é todo assim, tá vendo? De madeira, com esses pedacinhos. Aí eu coloquei o Scooby aqui, ele não tá totalmente seco ainda, já tá um pouco úmido aqui no meio. E quando eu tirar, ele vai ter essa textura aqui. Vai ter essas pontinhas estão subindo aqui, ó. Vai ficar toda assim, com essa texturazinha. E tem muitas coisinhas, gente, que a gente pode fazer. Não joga os bichinhos fora, não. Dá pra fazer muita coisa. Seguir o exemplo da Teca, gente, de pensar fora da caixa. Isso é muito importante, sabe? A gente ter essa criatividade e não fazer sempre as coisas exatamente. Lógico, tem coisas que tem que ser feitas daquela maneira, por exemplo, né? Vamos supor a parte de boas práticas. Você não vai mudar, a não ser que você melhore ela, né? Mas pensar fora da caixa, de novos modos de produzir certas coisas, de aproveitar como a Teca faz, é sensacional. Então, sempre dar essa liberdade. Dessa liberdade da mente da gente. Exatamente. Acho que tem uma pergunta aqui, Teca, eu vou abrir, não sei se você consegue ver daí, senão eu falo para você. Quando você abre, eu vejo, por enquanto eu não tô vendo, não. Aí, tá vendo? Da Germana? Não. Qual a durabilidade da pasta de Scooby da geladeira? Ah, que você respondeu já, né? Isso, pode ser até 30 dias. Isso quer dizer uma durabilidade que eu dei para eles, né, gente? Pode ser que fique bem mais. Então é só você ir acostumando, né? Porque assim, como ela está ali, ali contém bactérias, né? Então, para atrair uma outra bactéria ruim, é um meio caminho. Então, se você for fazer a pastinha de temperos com sal e tudo, você já deu uma protegida. Mas se for só a pasta pura, se for só a pasta pura, não é bom você deixar muito tempo, porque ela está ali, assim, meio que desprotegida, mas claro, ali é um Scooby. Só que não está dentro do hotel, do starter, a não ser que você passe a pasta e coloque um pouco mais de starter para bater, né? Aí ela vai ficar um pouco líquida, vai fugir talvez um pouco do objetivo. A Gislaine Lau, ela que falou aqui, tá aprendendo muito com a gente, é ela, gente, que foi a ganhadora do prêmio. Parabéns, Gislaine, tá sempre feliz. Querida, pessoal. Eles vão estar aqui contando pra gente. Você aqui na live. Muito prazer, né? E segunda eu tô aqui colada com você nessa live com eles. Vai ser muito, muito interessante, pessoal. Se tiverem algumas perguntas para fazer, eles vão contar como que é esse processo, né? Porque todo mundo fica bem curioso, né? Depois eu vou postar no meu feed para vocês verem o móvel, a cadeira que eles fizeram. Maravilhosa, muito linda. Além de ser sustentável, de utilizar Scoop, o design dela ficou maravilhoso. Então, eles estão de parabéns com isso, de representar o Brasil, não só o Brasil, como a América Latina inteira, porque foram os únicos ganhadores na América Latina desse prêmio. Orgulho! Então, assim, é um orgulho pra gente, né? A gente que é aqui do mundo da kombucha, né? O coração, né? Mais quentinha de ver esse tipo de coisa. Então, assim, segunda-feira eles vão estar aqui, né? Às 20 horas vai ser a nossa live e a gente vai poder conhecer um pouco sobre eles, conhecer como que é esse processo da desidratação, a produção do couro. Não sei se de repente eles vão trazer para a live para mostrar pedaços do couro, de repente alguma coisa traz, assim. Gente, um pedaço pra gente ver. E eu achei muito legal também que eu estava lendo que eles fizeram a coloração desse couro com beterraba. Então eu achei sensacional também. E a cor ficou linda, ficou maravilhosa. E engraçado, eu sempre fazia isso. Eu brincava de fazer Scoobies coloridinhos. Eu colocava o bicho, saia aquele Scooby todo rosinha. Então qualquer cor, qualquer coisa que você quiser tingir, fazer a sua desidratação de Scoobies e já fazer ele tingido, você pode botar um pouco de espirulina, sei lá o quê, que ele já sai coloridinho. Outra coisa, gente, que eu já ia esquecer de falar, que se vocês não seguem ainda, sigam a Beth da Yogos Shelby. Ela, inclusive, amanhã tem uma live dela com o Fermentaí. E a Beth faz sabonetes com os Scoobies, ela dá um curso, inclusive, desses sabonetes. Então, tem muita gente precisando fora da caixa por aí. Isso é fantástico, gente. Joias, né? Brincos.
brincos, ela assim, faz brincos, colares, ela é íntima. Ela tem feito coisas assim lindas, maravilhosas. Eu fiz esse curso dela. E eu quero, sabe, Angélica, dizer, incentivar, porque isso foi uma terapia muito grande para mim. Eu me aposentei, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa, muito dinâmica, e na verdade, aposentei de forma precoce, até porque eu tive LER, uso carteira CNH especial, inclusive, eu só posso dirigir com esse braço. Então, assim, aquilo tudo me travou no trabalho. Eu trabalhei 32 anos na companhia de eletricidade aqui do estado, e quando eu cheguei já perto de me aposentar, me aposentei com 47 anos, então foi assim, eu praticamente fiquei encostadinho lá no canto, né? Fazendo parte daquele programa de Ler Dortes e tal. E aquilo tudo me deprimiu muito, né? Eu entrei em depressão, mas me deprimiu porque eu era uma pessoa muito ativa. Graças a Deus que naquela época eu já jogava vôlei, e o meu ortopedista é especialista em medicina esportiva, e ele falou, continue jogando vôlei, o vôlei que vai te ajudar. Mesmo que se você sinta dor, jogue, porque você precisa fortalecer a musculatura do punho, e a musculatura que protege seus nervos. Aquilo para mim foi assim, fantástico. Né? Então, com isso, eu continuei a jogar vôlei, e de repente eu tive que sair da empresa, porque eles não me aposentavam, eu não consegui a aposentadoria por invalidez, porque eu já tinha dado entrada na minha aposentadoria, e ficou aquele processo para, olha, eu assino qualquer coisa para eu sair, porque eu não posso ficar aqui dentro parada sem trabalhar. Eu não conseguia. Foi aí que veio a kombucha, e a kombucha era só para melhorar a minha saúde, as articulações, que eu soube que era bom para as articulações, e de repente, já se foram mais de 4 anos, nesse universo maravilhoso, nessa coisa de lidar com os Scoobies e tudo isso, foi assim, uma terapia fantástica para mim. Então, se você passa essa terapia... A minha casa é pequena, eu já tô querendo mudar para um apartamento maior, porque eu preciso de espaço para acomodar as kombuchas. Que vai tomar tudo. Aqui tem um quarto, é só delas. Eu adaptei um quarto aqui, só para elas, com prateleiras e tudo, coloquei pia, tudo para elas. Eu não posso ainda fazer a minha fábrica, então por enquanto eu tenho um mini laboratório aqui para as minhas kombuchas. Tem uma pergunta aqui para você. Tem uma pergunta aqui para você da Bia. Ela está pedindo para passar a receita do brigadeiro. Do brigadeiro. Está na minha página, aí no feed, tem essa receita. É uma receita do e-book, mas eu tenho várias receitas do e-book que eu disponibilizo aí no feed. É bem fácil, você vai ver, tem os scoops lá. E se você quiser, me chama depois no direct que eu te marco na receita para facilitar, tá bom? A receita do beijinho também, que você tá comendo aí, só não é com leite condensado de leite de coco. Mas tem essa receita. Só fiz a troca e deu perfeito. Bem, ficou super bom. E dá para fazer muitas trocas, gente. Muitos ingredientes. Sim, bem legal mesmo. Depois de uma live que eu fiz com o Thiago Cunha, e ele falou sobre isso, que ele começou a fazer os brigadeiros, agora ele come direto esse brigadeiro, e quando o pessoal chega lá na casa dele, ele não fala do que é, então come esse brigadeiro, todo mundo gosta. Na live ele contou até sobre isso. E, gente, você não sente diferença nenhuma, é um brigadeiro maravilhoso. Dá para você fazer uma geleia de cacau maravilhosa, para você comer com torradas. É muito bom, muita riqueza. Que você está perdendo, você está jogando fora. Você sabe, Teca, eu já tinha o hábito de produzir, consumir, eu faço em casa, não sei se você conhece, se alguém aqui conhece, que é um pré-biótico, assim como no caso da pasta de Scooby, né? Mas a pasta de Scooby a gente pode dizer que ela é um simbiótico, porque ela tem ali a função probiótica, mais a função pré-biótica. Prebiótica é aquela que vai alimentar ali as bactérias boas do teu intestino para que elas fiquem em maior quantidade e acabem, né, tipo, não dando espaço para aquelas bactérias ruins. Então eu sempre utilizei a biomassa de banana verde. Eu sempre faço a biomassa de banana verde e utilizo, assim. E agora eu vou adquirir o hábito, graças a você, porque eu confesso que eu não tinha o hábito de consumir Scooby, mas a partir de agora eu vou fazer isso. E sempre vocês vão ver aí umas postagens minhas de receitas, porque eu adoro cozinhar também. Quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. E ainda mais agora que eu tô vegetariana. Muito combustível. A mulher trabalha pouco, ela usa sempre.
Então agora isso vai fazer parte aí da minha alimentação também. Que eu tô melhorando a minha alimentação aos poucos, né? Algumas coisas eu tirei, mas é por uma questão pessoal minha. E a pasta de Scooby, certeza que vai fazer parte desse meu novo Fico hobby muito de feliz. alimentação saudável. Mas, Teca, muito bom ter você aqui. Foi muito gostosa essa live. Vamos repetir, fazer mais vezes. E, pessoal, o que eu vou falar para vocês assim. Quem puder, lógico, aguardem o sorteio. Se você não for sorteado, eu recomendo que vocês adquiram o e-book da Teca, porque é uma coisa que vai fazer bem para vocês. E eu acho legal essa participação da gente ter essa cooperação de aumentar essa comunidade, de ajudar a gente mesmo se ajudar, né, nesse processo aí de espalhar esse conhecimento, né, experimentar coisas novas. Não fique tão preso num pré-conceito, né? Ouse experimentar, ouse pensar fora da caixa, fazer coisas novas, criar, né? É tão bom, né? Não ser aquela que eu falei para você do Hal Seixas, né? É melhor, né, ser uma metamorfose ambulante, né? Eu sempre penso assim, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu tô sempre aprendendo coisa nova, você não pode ter aquele mindset fixo, né? Você tem que estar aberto a novas ideias, a novas experiências. E outra coisa, Angélica, outra coisa nesse momento assim de tanta dificuldade financeira e no mercado, em toda a parte financeira no Brasil, você percebeu que as famílias estão assim, buscando outros recursos, buscando outras possibilidades. E a geleia de Scooby é uma coisa muito fácil de fazer e muito aceitável. Várias pessoas já experimentaram essa minha geleia de Scooby e falaram, gente, que geleia deliciosa. Se você não falar que tem Scooby, as pessoas nem sabem. E você pode ter ali uma geleia pré-biótica, né? Uma geleia probiótica, você coloca, ela fica com uma textura muito legal, tem a postagem dela aqui. Inclusive, o Thiago também fez isso. É aquela geleia perfeita, bem fácil de fazer. Eu faço com cacau 100%, com Scooby, com coco. E ela é fantástica para você usar em biscoitos, em muitas coisas. Você pode vender. Eu não sei como Claro, teria que ir para o laboratório para você fazer alguns testes, estudar a questão da validade. Né? Mas eu acho que dá para você colocar 30 dias, sei lá, porque ela vai ao fogo, então ela fazer uma experimentação, né? Você mesmo pode fazer mais isso, é por causa da fibra mesmo que ela tá. Então, assim, eu acho que é mais uma possibilidade. Os docinhos, os brigadeiros, dá para as crianças esse brigadeiro, né, cheio de fibra. Sim. Eu acho que é uma forma de você enriquecer mesmo a alimentação com essa maravilha que é o Scooby. Verdade. Vamos fazer uma pose aí para fazer um print para o pessoal postar, a gente repostar aí nos stories para a gente postar também. Eu vou colocar aqui meu brigadeiro. Brigadeiro não, meu beijinho. Ai, gente, uma delícia isso aqui. Eu já amo beijinho agora que eu descobri essa receita aqui, ó. Vamos lá, gente? 1, 2, 3 e... Puxa, peraí. Foi. Gente, muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante e ousem experimentar coisas novas. A Teca me fez abrir a cabeça para isso. E olha que eu não sou uma pessoa cheia de preconceitos, não. Eu experimento as coisas mesmo. Eu não tenho problema com isso, mas era uma coisa assim, sabe? Quando vai ficando ali, eu pensava, um dia eu faço alguma coisa, mas eu não tinha essa tua criatividade de colocar dessa forma, né? E quando eu olhei no teu e-book, eu vi quantas formas, né? A partir de uma única pasta, quantas coisas diferentes você conseguiu colocar, incluir ali a Scooby. E isso eu achei fantástico. A ideia do docinho, mas eu nunca ia pensar numa ideia de colocar num docinho a Scooby. Então, assim, isso daí é muito sensacional, sabe? E você abriu a minha cabeça para essa ideia. E quando a gente vê uma coisa, não dá mais para dizer, né? Então, a minha mãe, que não está mais aqui, que deixou esse legado pra gente, né? Eu agradeço muito a Deus pelo amor. E você está trazendo isso pra gente agora aqui. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, da Teca, e aguardem que às 10 horas vai sair, eu vou postar lá o sorteio. Se não for sorteado, vão lá no perfil da Teca, aproveita esse desconto que está excelente, vale muito a pena, gente, porque o livro é show. E experimente, comece aí com docinho, que foi super fácil de fazer, eu fiz rapidinho, hoje o dia foi super corrido, eu cheguei correndo, fiz o docinho, deu tempo para lá. Vou postar o nome do cupom para vocês não esquecerem, Amigos Teca. Não esqueça de botar o cupom. Amigos Teca, tudo maiúsculo, vou colocar assim. Amigos Teca,
Amigos Teca, Tudo tudo maiúsculo, maiúsculo. com desconto 50% de desconto. Isso, Então, lá vai tá bom. aparecer. Quando você colocar o cupom, ele reduz para metade do preço. Fica R$ 24. Gente, Então, acho que é obrigada, tá? isso. Muito Muito obrigada, obrigada. gente. Obrigada, Teca. Ó, muito bom, assim, conhecer você. Um dia, quem sabe, a hora que melhorar essa questão da pandemia. Peraí, só que tem uma perguntinha aqui pra gente não deixar a pessoa sem resposta. Pode É a fazer. Kombucha Ticalu, mandando beijo. Beijo, duas lindas. Beijo pra Beijo, você também. Então, quem sabe um dia a gente querido. se conhece, de repente você vem para Curitiba ou eu vou para Bahia, porque a hora que melhorar essa condição da Isso, pandemia, Kombucha eu vou do ver Vale. você. Kombucha do Vale colocou aí, ó, amigos Teca. O cupom é esse aí mesmo, desse jeito. Isso aí. Então tá bom, gente. Eu acho que é isso, né, Teca? Obrigada, Quer falar mais gente. alguma coisinha? É isso? Não, eu quero Então, agradecer mesmo a oportunidade, assim, para mim foi uma honra estar com você, eu já lhe segui, assim, gostei da sua página, acho você, assim, incrível, explica, assim, com uma propriedade, eu gosto muito disso, eu não sei toda essa técnica, né, não estudei sobre microbiologia, mas eu tenho sido muito enriquecida com o seu conhecimento e eu desejo todo sucesso para você e para vocês todos os seguidores. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Usem o Scooby, por favor. isso aí, poste e marquem a Teca nas receitas para saber que está sendo utilizado, né, Teca? Então tá bom, Marque gente. lá. Um beijo para vocês. Boa noite. Se cuidem, se alimentem bem, como Scooby, bebam água e pratiquem atividade física, tá bom? Beijo para Isso vocês. aí. Tudo de bom. Beijo, Teca. Até. Beijo, querida. Tchau. Tchau.